Olá, bancário e bancária. Estamos aqui mais uma vez com o nosso momento bancário que nós fizemos uma pequena pausa aí durante esse último ano e agora nós retornamos com o nosso momento bancário. E hoje, nosso momento bancário, nós vamos falar sobre a questão do dia 13 de maio, né, que é um dia que o Júlio, que está aqui, já vou adiantar, que é o nosso convidado, que ele é diretor do sindicato. Boa noite, Júlio. Boa noite, Ivone. Boa noite a todos os bancários e bancárias. É, Antes de iniciarmos aqui, né, acho que fazer uma introduçãozinha aqui, então nós vamos falar um pouco sobre o dia 13 de maio, e nós temos percebido aí que durante a pandemia, né, principalmente a população negra e periférica foi a mais atingida, não somente pelo alto índice aí de mortes, mas também atingidas pelo desemprego, né? E atingida pelo número de mortes, porque a população negra, principalmente, aí foi afetada, é, atingida por Covid, porque ela está nos trabalhos mais abaixo da pirâmide, vamos dizer assim. Questão da segurança, na questão da faxina, e porteiros, né, no trabalho doméstico, e essas pessoas pararam durante um tempo, no início da pandemia, e depois a economia decidiu que a vida, não, o CNPJ era mais importante que o CPF, né, e foram todas as pessoas comunicadas, né, convocadas a trabalhar novamente. Nós, da categoria bancária, conseguimos aí que boa parte da categoria ainda se mantivesse em home office. Infelizmente, né, nessa segunda onda, que eu acho que já é terceira ou quarta onda, sei lá que onda que nós estamos, nas agências já perdemos muito bancários e bancárias na nossa base e no Brasil como um todo. Também perdemos dirigentes sindicais, como o nosso glorioso Fábio, que fazia parte aí do nosso, era diretor do sindicato, né, da nossa federação, e era também membro, né, participava do coletivo antirracismo, muito atuante no sindicato, negro, né, foi uma grande perda aí para o movimento sindical, para os seus familiares, e com o Fábio eu deixo aí também meus sentimentos a todas as famílias que perderam aí seus entes queridos, todas as pessoas que perderam seus amigos, né, perderam vizinhos, porque nós sabemos que realmente essa pandemia foi levando aí todo mundo. Bom, e no nosso assunto, a gente tem aí um estudo, né, vou até aqui ler um pouquinho, no estado de São Paulo, que mostra aí que as mortes de negros, né, os jovens até 29 anos, chega a ser 4 vezes maior que os brancos na mesma faixa etária. Podemos dizer que estamos presenciando uma política de governo de extermínio da população negra e periférica, Júlio, principalmente aí que nós tivemos esse último caso aí lá do Rio de Janeiro, né, da favela, né, mas antes de você responder isso, eu gostaria que você contextualizasse aí o que é o 13 de maio. Por que no 13 de maio nós discutimos questões da população negra também, e sobre as questões do antirracismo? Então, querida Ivone, nós temos 131 anos, né, do 13 de maio, daquilo que nós, dos movimentos sociais, falamos que é a abolição inacabada. E por que nós dizemos isso? Porque logo após o fim oficial da escravidão, e nós sempre falamos o fim oficial da escravidão, porque 95% da população negra já tinha conquistado a liberdade de alguma forma, fosse através dos núcleos de resistência, de abolicionistas, fosse através da compra da alforria, entre outras formas, né? Mas era necessário que oficialmente o Brasil fosse considerado o fim da escravidão. E o que nós tivemos após isso foi que nós não tivemos uma política inclusiva da população negra. E como que isso aconteceu e como é o reflexo dessa abolição inacabada nos dias de hoje? Muito bem você aqui colocou, Ivone, dos reflexos da pandemia sobre a população negra. Nós temos hoje diversos estudos que versam a respeito do racismo estrutural, ou seja, demonstrando como a estrutura da sociedade brasileira
está incorporado o fenômeno do racismo. Só que nós temos que tomar um grande cuidado, Ivone, quando nós falamos racismo estrutural, porque esse termo vem se tornando uma grande armadilha para a população negra. Por que isso? Muitas instituições, empresas, entre outros, e pessoas falam o seguinte: olha, a população negra passa por esse problema por conta do racismo estrutural. Logo, não podemos fazer nada. É culpa do racismo estrutural. Só que nós Ou temos que seja, ter em deixa, mente deixa como está, né? Já que não dá para mudar, deixa como está e cada um se vire, continue se virando como está fazendo. isso mesmo. Só que nós temos que avançar nessa discussão e termos a compreensão do que é o racismo estrutural. Quais são as estruturas do mesmo? E o racismo estrutural, Ivone, ele se divide, a gente fala em dois tipos. Ele pode ser o racismo individual, que é a forma subjetiva como o racismo está introjetado em cada ser humano e como que eu materializo isso em forma de discriminação. Então, isso é o racismo individual, que as pessoas podem materializar, né, realmente o racismo na parte da discriminação ou somente no preconceito. Ou seja, eu tenho um preconceito, mas eu não chego ao ponto de discriminar. E tem também, Ivone, a questão do racismo estrutural, que é muito pouco debatido na sociedade brasileira. E o que se trata o racismo estrutural? O racismo estrutural ele é lapidado através dos aparelhos ideológicos do Estado. Então, como que isso funciona? Por exemplo, as instituições como um todo. Como que no segmento bancário acontece o racismo estrutural? Como no sistema de justiça acontece o racismo estrutural? Ou seja, nas diversas instâncias da sociedade, como que o racismo institucional ele vai operando? Por exemplo, Ivone, nós somos bancários. É preciso destrinchar o racismo institucional dentro de cada instituição financeira. Um exemplo: recentemente, nós tivemos uma grande mobilização das entidades do movimento negro, dos sindicatos, federações e confederações da nossa central também, contra uma política específica, por exemplo, do Banco Itaú, na qual, no programa de trainees, somente jovens brancos foram selecionados. Essa mobilização funcionou positivamente, porque o Banco Itaú se viu obrigado a fazer, neste ano, uma política de discriminação positiva. Então, o que é uma política de discriminação positiva? É um recorte racial para um grupo estruturalmente discriminado. O Banco Itaú e outros bancos, só para a gente falar um pouco do mapa da diversidade, hoje a população afrodescendente nos bancos é de 21%, Ivone. Só que é importantíssimo quando nós vamos falar da população negra dentro dos bancos, nós lembrarmos o seguinte: muitas pessoas podem falar assim, nossa, mas 21% de negros, até que tem muitos negros. Só que, por definição do IBGE e do Estatuto da Igualdade Racial, entre os negros nós temos os pretos, os pardos e os afins. E na sociedade brasileira, que é uma sociedade Parda sou eu, gente. Parda sou eu, que eu sempre achei muito estranha essa coisa de chamar de parda, Júlio. Lá no meu parda, registro tá, qual é a cor? Parda. Aí eu falo, gente, o que parda. que é um pardo? Parda. E, Gente, horrível isso. Eu e considero é negra, importante, né? Ivone, e é importante quando você traz essa reflexão, Ivone, porque muitas pessoas têm a dificuldade de falar o seguinte: elas não sabem dizer se são negras, se são pretas, se são pardas. E no Brasil nós temos uma situação de negação, assim, que as pessoas precisam negar a sua identidade racial. Então, Uhum. o negro é a composição do preto, que é uma pessoa que tem um tom de pele assim como o meu, o pardo, que são pessoas que têm um tom de pele do seu para um tom mais claro, e os afins. O que são os afins, Ivone? Olha que situação delicada. O IBGE identificou mais de 80 tons de pele no Brasil. As pessoas, muitas vezes, para se distanciar do que é ser negro, elas falam que são cor de bombom, cor de chocolate, cor do pecado, né, moreno, e por aí vai. Mas não perdendo aqui o raciocínio, hoje nos bancos, pessoas que se autodeclaram como pessoas pretas, que têm um tom de pele assim como o meu,
são 3,4%. Então mostra o seguinte, Ivone, é uma discussão que não é peculiar aqui, que a gente chama de discussão do colorismo, que é de acordo com a pigmentação da sua pele, será uma camada de dor de discriminação racial que a pessoa receberá. Por exemplo, se o empregador ele tem uma vaga e entre essa vaga ele tiver que escolher, só tem dois candidatos, eu e você, ele vai olhar quem de nós tem a pele mais clara. Porque existe no inconsciente coletivo da sociedade que quanto mais escura a pele da pessoa, menos capacitada para certas funções ela será. E aí isso ela vai se ramificando na sociedade como um todo. E os bancos, institucionalmente, reproduzem esta política. Trazendo uma outra experiência aqui também, Ivone, nós do Sindicato dos Bancários temos assento no Ministério Público do Trabalho, e lá eu represento a nossa entidade. E uma das nossas grandes lutas, entre elas, que é a inclusão de negros no segmento bancário, nós temos também na questão da representatividade, como que os negros começam também a participar das propagandas, né? E nós tivemos reuniões com as agências de publicidade, e eles conseguiram identificar realmente e reconheceram que as propagandas não tinham pessoas negras. E se as pessoas começarem a perceber, essa mobilização funcionou. Porque hoje nas propagandas é muito difícil você ver uma propaganda que não tem uma pessoa negra. Mas a luta não para aí, Ivone. Por quê? Nós estamos vendo pessoas negras nas propagandas, porque eles fazem o seguinte, que é a cooptação da imagem do negro para conseguir a venda do produto ou do serviço, mas internamente nas empresas, o processo de recrutamento, seleção e mobilidade dos profissionais negros continua, assim, sem nenhum tipo de alteração. E eu acredito que é neste ponto que todos nós que lutamos por uma sociedade digna, representativa, e principalmente aqueles que lutam pela representatividade dos trabalhadores, independente do tom de pele, precisamos lutar, que é o combate do racismo institucional. Qual é a política de diversidade que cada empresa pode fazer sem seu ambiente interno? Porque nós temos hoje um fenômeno... Esse ponto aí, Júlio, mas esse ponto aí, segura aí um pouquinho. Vamos fazer tá aqui um breve intervalo, né? Um intervalo muito rápido tá aqui, e já voltamos para falar aí como é que nós podemos quebrar essa questão, né? Essa história, né? Essa linha da história que parece que não se interrompe da questão do racismo. Mas espera só um pouquinho, rapidinho já voltamos. Ótimo. Olá, voltamos aqui ao nosso segundo bloco, e no primeiro bloco o Júlio ia falar para a gente aqui um pouquinho de como que nós podemos interromper esse ciclo aí do racismo institucional. Como podemos fazer isso, Júlio? Como você estava falando da questão das empresas, né, que querem a pessoa negra como consumidora, mas não quer ela como trabalhadora na sua empresa, né? E nós sabemos também que até isso, né, deveu-se a muita luta, né, porque, vou lembrar, outro dia eu conversei aqui bastante, todos vocês sabem aí da Helenice, que faz a nossa revista aí semanal com as notícias da semana, a gente conversando sobre como é difícil, né, como a gente gravar, achar, por exemplo, maquiagem no nosso tom de pele, né, e hoje já tem, né, como o Júlio falou,
né? Olha o tanto de diversidade de cores de pele nós temos no país. Agora, imagina você querer se maquiar e ter opção, você tem, você é branca, você tem a pele média ou você é escura, você não tinha tons, né? Então, conversando com outras mulheres negras, assim, ó, a gente misturava lá e a gente tinha que até achar o tom da pele. E hoje não. Hoje no mercado, né, e principalmente de pessoas, né, que foram muito, principalmente quem fundou essas empresas ou deu a ideia foram pessoas negras, né? Foram pessoas que foram lá e abriram essas empresas e começaram esse nicho de mercado, e depois as empresas viram que isso dava dinheiro porque as pessoas queriam isso, né? Porque a população do Brasil é, tinha, né, a necessidade disso e começou um grande mercado disso, mas mesmo assim nós percebemos que ainda tem poucos repórteres negros, né, mulheres negras na TV, ainda muitos personagens são empregados, não é o patrão, então ainda está muito ainda latente isso no país, né? E como que a gente pode quebrar essa questão desse racismo institucional? Ivone, uma coisa importantíssima nós trazermos aqui. A população negra integra 56% da população brasileira. Logo, qualquer instituição que não trabalhe a diversidade, e quando eu falo diversidade, não é só a questão racial, é a questão de gênero, é a questão da orientação sexual. Essa empresa ela perde valor de mercado. Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? Se a gente não consegue mexer nas empresas pela via da diversidade, que mexamos então pela via financeira. Né? Então, ou seja, uma empresa que não tem diversidade, ela perde espaço no mercado. E cada vez mais isso vem se demonstrando. É importantíssimo nós destacarmos aqui que nós temos uma população negra cada vez mais consciente dos seus direitos e também dos seus deveres. E quando eu falo dos direitos, é por isso que cada vez mais muita gente pode falar o seguinte: parece que o racismo está aumentando. Não é que o racismo está aumentando, é que o grau de mobilização contra o racismo, ele também se movimenta, porque a sociedade não é estática. Então, a população negra, ela não vai aceitar silenciada qualquer forma de materialização da discriminação. E é por isso que hoje as grandes instituições, principalmente os conglomerados que têm aí atuação em outros países, quando eles chegam ao Brasil, eles já preparam muitas vezes políticas de diversidade. E as políticas de diversidade elas começam onde? Nós temos um instrumento, Ivone, que é o instrumento da discriminação positiva. Então, o que é a discriminação positiva? É você olhar na sua instituição onde eu tenho falhas no meu processo. Então, o que seriam falhas no processo? Olha, uma empresa que não representa o conjunto da sociedade é uma empresa que tem problemas, né? Qual o grande problema nessa situação? Nós vivemos um ambiente de bolhas. Então, por exemplo, nós estamos aqui no sindicato, nós somos uma bolha que nós identificamos os problemas sociais dos trabalhadores pelo olhar clínico e técnico que temos. Nas instituições, muitas das vezes, as pessoas estão acostumadas, adaptadas com o ambiente que vivem. Logo, são ambientes privilegiados pela branquitude. O que é um ambiente privilegiado pela branquitude? É um ambiente no qual nós temos a exclusão do povo negro. E esse ambiente de bolha, ele se torna um ambiente naturalizado. As pessoas se acostumaram com os privilégios da branquitude e com a exclusão sistêmica da população negra. E isso vem trazendo um grande conflito social, porque os negros não estão mais aceitando de forma pacífica ficarem nos lugares marginalizados que lhes foram direcionados e querem espaços ao sol. E logo, ninguém quer perder privilégio. Então, é preciso, cada Porque vez. também é o seguinte, né, Júlio? Quanto mais nós vamos discutir no assunto, mais as Sim, pessoas não acham que isso, por exemplo, que acham que isso é um direito realmente, né? E não se sentem mais envergonhadas. Então, por exemplo, antes as pessoas, principalmente as mais simples, né, que não tinham sim. acesso aos seus direitos, quando foi isso está sendo muito mais divulgado, as pessoas se colocam, né, e não aceitam mais e denunciam, né? O nosso grande problema hoje é que muitas vezes a questão
você vai numa delegacia, diz que sofreu racismo, e na hora do BO, o delegado muda, falando, não, imagina que ele te xingou, não é racismo, e que a gente percebe, né, que muitas vezes várias associações, né, várias ajuda, isso tem que ir lá interferir para mudar isso, né? E outro dia eu vi um caso horroroso, uma senhora do prédio, ela fazia racismo com o porteiro, com os moradores negros, né, do prédio, foi presa, foi liberada e continuou fazendo, né? Porque, gente, é um absurdo, né? Porque a pessoa fala assim, imagina, eu vou lá, pago a taxa, vou embora e tá tudo certo, né? E normalmente, se essa pessoa ela é branca, privilegiada, ainda mais for homem branco, privilegiado, ele não vai sofrer nada, né? Ele só vai ter ali, pagar uma multa e vai embora e vai ter um processo que, como no país, os nossos processos demoram anos, né? Séculos se arrastando, Sim, muitas vezes você não vê uma punidade aí a essas pessoas, né? E continuam fazendo esse tipo. Mas realmente é um grande avanço que a sociedade hoje não aguenta mais isso calada, né? Ela tem políticas, né? Como o sindicato tem políticas em relação a isso. Quando ele montou a mesa de igualdade de oportunidades, fez o mapa, né? O mapa da diversidade, e que hoje, por exemplo, os bancos, né, colocam nos seus balanços, né? Essas questões, esses índices, né? Nós achamos que ainda é muito pouco, né? Então, se a gente pegar lá, por exemplo, o Itaú, ele tem um percentual de negros só de 1,8% no cargo de direção e 14,6% entre os gestores. Ainda é muito pouco, mas era muito menos no sim. passado, né? E teve uma época que tinha mais negros, né, até dentro dos bancos, mas porque tinha antiga compensação. Você lembra, Júlio, há muitos anos Lugar de atrás, negro. né, que a compensação era a troca física do cheque, né? Eu vou falar isso porque tem jovens da nossa categoria que Sim, nem vai mais saber o que era compensação. Então, hoje, essa coisa que você fotografa lá, o cheque, né? Que ninguém mais nem usa cheque, né? Pouquíssimas pessoas ainda usam cheque, né? Fotografa para fazer o depósito na sua conta, aquilo era uma troca física, né? Então, existia sim. grandes setores, né, da compensação, e a gente chamava realmente aquilo da senzala, porque é onde tinha a maior número de negros e negras ali, né? Bom, os cargos comerciais e operacionais, que estão em maior números aí, né, 27,4%, mas o índice ainda é pouco, 22%. Do Bradesco, de 97 mil funcionários, né, 50% são mulheres e apenas 26,4% são negros. E na Caixa, né, que é com concurso público, nós temos aí 24,2% de empregados negros, que é a média aí que o Júlio falou aí, mas ainda é muito pouco esse número em relação ao que poderia vir, né, o que poderia chegar aí. Mas estamos chegando ao finalzinho aqui, Júlio. Sim. Queria falar com você aí sobre essa questão da vacinação, né? A lentidão da vacinação, né? Que o sindicato ele defende a vacinação pelo SUS, né? Vários bancários sempre vêm nos perguntar aí sobre a questão da vacinação. Alguns sindicatos já anunciando a compra de vacina, né? Mas primeiro, não tem vacina para comprar, né? Sim, Não existe. E se existir as empresas, então vamos dar exemplos. O problema não é entrar na justiça para ter isso, né? O problema é ter as vacinas para comprar que não existe, e mesmo as empresas que têm essas vacinas para vender, elas vão vender para os estados, para os países e não para empresas privadas nesse primeiro momento. E lógico que vários países fizeram a sua reserva aí de vacinas, né? Então, os Estados Unidos tem vacina para vacinar 3, 4 vezes a sua população e não cede nenhuma dose, né? Porque eles sabem que provavelmente vão precisar de uma terceira dose, né? Enquanto isso, o Brasil, lembrar muito bem, né? O Bolsonaro rejeitou 11 vezes vacinas, né? Então, vacina, gente, não é igual na padaria do pão, né? Que você vai lá, sim. já acabou o pãozinho, você espera a próxima fornada. Mesmo assim, algumas padarias têm o horário das fornadas ali, né? Então, você tem um tempo, você tem que fazer. E o nosso presidente, ele rejeitou. Nosso não, né? Porque, infelizmente, é uma vergonha, né? Mas é o presidente que está aí, é o que foi eleito. Ele rejeitou 11 vezes. 11 vezes, 11 ofertas tiveram aí. Com isso, as chegadas das vacinas provavelmente estão vindo bem devagar e só chega no segundo semestre. Então, lembrando aí que nós queremos a vacinação
prioritária dos bancários, já tentamos isso, só que, infelizmente, né, não tem vacina nem para a parte prioritária, que são os bancários que estão trabalhando aí na agência, né? E nós sabemos que a população negra, olhando esse corte aí de privilégio, né, pela idade, né, porque se você pegar o mapa de São Paulo, a maioria das pessoas da periferia não chega aos seus 60 anos, né, enquanto os bairros, né, mais nobres da cidade, as pessoas chegam aos 80, 90. Então, o nosso índice, né, de, de mortalidade aí entre os negros é muito maior. E a questão da vacina, a prioridade por pessoas que estão em algumas categorias que estão no dia a dia, com certeza salvaria muito mais negros e negras que estão morrendo na periferia, né? Ivone, a gente percebe que por parte do Estado não existe uma política de Estado direcionada à população em geral, né? Tanto a população negra quanto a população branca. E a gente percebe quando nós temos essa fala, né? Que nós temos um Estado genocida, é isso mesmo. Eles definiram, né? Muitos estudiosos demonstravam que o Brasil era um país propício para uma catástrofe, né? Com essa epidemia. Nós não temos assim, tudo no Brasil é muito instável, né? Nós não temos um saneamento básico adequado. Nós estamos com um trabalho, Ivone, de distribuições de cestas básicas, também aqui junto com os bancários, né? Esse final de Sim, semana eu vamos fui lançar um site aí, estamos chegando aí já ao final do programa, mas acho que é legal falar sobre isso. Nós vamos é, lançar um site ainda que os bancários vão poder fazer as doações para as instituições, né? Já estamos pegando bastante, estamos com um projeto lá no Rede Rua, né? Lá na quadra dos bancários. Então, nosso espaço na quadra, como nós não podemos nos ver pessoalmente, fazendo as nossas assembleias e encontros, a quadra está sendo utilizada desde o ano passado pelo movimento do povo de rua, né, e fazendo essa distribuição de marmitas lá na quadra, mais de 2.000 marmitas por dia, de refeições aí para a população de rua, né, então algo muito importante do sindicato. isso é tão importante, Ivone, porque, por exemplo, né, não somente eu, outros dirigentes, nós estamos visitando diversas moradias e, assim, mais importante nesse momento do que a vacina, Ivone, olha que situação delicada, é o alimento. As pessoas estão passando fome, não tem auxílio emergencial, não tem ajuda do Estado, seja a nível federal, estadual, municipal. As pessoas estão assim com falta de esperança. Elas não têm a garantia que vão ter 2 refeições ao dia. E nós estamos conseguindo também, Ivone, nesse cenário brutal, criar 2 tipos de pobre. Aquele pobre que ele não tem nada, não tem emprego, ele não tem renda, ele está na miserabilidade. E um outro pobre que é aquele que trabalha e ele ganha 1.200, paga 600 de aluguel e eu não preciso falar mais que o restante da renda dele não dá para nada. Então, são 2 tipos de pobreza assim muito extremas que a gente está vivenciando. E a vacina seria fundamental para que nós pudéssemos reativar o comércio, reativar a indústria, reativar o nosso turismo, né? Ou seja, essa política de deixar que as pessoas fossem ficando imunizadas, né? Depois que pegaram o vírus, a gente percebe que não deu certo, né? E não tinha a mínima chance de A dar certo. imunidade de rebanho, né? Mas também, né? Acho que foi como dizem alguns, vamos para o nosso encerramento aqui, mas como dizem alguns estudiosos aí, tudo isso foi muito bem orquestrado, Sim, porque já se sabia que a política econômica desse presidente é um fiasco, né? E que essa não vacinar a população é realmente impedir ela de ir para as ruas. Mas o momento, independente de vacina ou não, as pessoas vão para a rua, né? Como está sim. acontecendo na Colômbia, como aconteceu no Paraguai, quando chega no limite, as pessoas não têm para onde ir, né? Continuar. Para que eu vou ficar isolada, quietinha, se invadem a minha casa para matar gente dentro da minha casa? Ou seja, também está se criando aí uma grande panela de pressão aí. Mas queria agradecer muito, Júlio, a sua participação aqui no nosso momento bancário. Vamos deixar aí, né, alguns sites, né, para as pessoas verem mais sobre essa questão aí do dia 3 de maio, né, então depois Sim. vamos deixar aqui registrado e agradecer muito a sua presença, queria que você se despedisse aqui, né, falasse seu encerramento aqui para nós, para a gente poder dar um encerramento ao nosso programa.
Ivone, eu quero agradecer a você, a todos os bancários, a todos aqueles que nos assistem, que nós possamos criar uma sociedade justa e igualitária e antirracista, que sejamos irmãos e irmãs na essência da palavra, porque a única diferença que temos é apenas o tom da pele, mas no restante somos todos irmãos e temos potencialidades e é importantíssimo que isso seja trabalhado em prol da sociedade. E um grande abraço a todos. Bom, um abraço fraterno a todos e todas, todos os bancários, todas as bancárias, e nos encontramos aí no nosso próximo Momento Bancário.